Olá, eu sou o Gui Bramer, estamos iniciando mais um episódio do Lipcast e lembrando que estamos aqui a bordo do novo Lipmotor C10 Ultra Híbrido. Esse é o primeiro podcast alimentado por um carro através da tecnologia V2L, ou seja, tudo que você está vendo aqui está eletrificado pelo próprio carro. E hoje nesse episódio a gente traz uma pessoa muito especial, que é o Ricardo Casagrande, mais conhecido como Casão, vou te chamar de Casão. Por favor. O Casão hoje é diretor comercial da Lipmotor na Stellantis, profissional do setor automotivo de mais de 25 anos de experiência em todas as áreas de venda e marketing, conhece o consumidor brasileiro como ninguém e vai contar pra gente um pouco como é que está sendo a introdução dessa marca no país. Casão, obrigado por estar com a gente aqui, queria começar com você, como é que a Lip se preparou para atender o cliente no nível nacional? Boa, Gui. Bom, primeiro, obrigado pelo convite e é um prazer ter você aqui com a gente também, justamente nesse episódio e trabalhando nesse programa que foi o Lipcast. Perfeito, Né? muito legal. Bom. Eu que agradeço o convite. Estamos preparados e a gente vem se planejando e se organizou nos últimos 2 anos para introduzir a marca da forma correta no mercado. Né? Então a gente se preparou da melhor forma possível. Nós organizamos, estamos presentes nas principais capitais do país. São 36 concessionários, todas as capitais ou quase todas as capitais do país, mas com 29 cidades. E a ideia é que a gente realmente tenha uma cobertura nacional e que a gente possa atender o cliente de norte a sul. E eu posso falar que isso é uma verdade. Eu estava semana passada cobrindo a COP30, a gente esteve lá com o time lá em Belém. Quando eu estou olhando pela cidade, tem lá já uma concessionária de vocês. Pois é, já lá do Grupo Mônaco a gente já está lá em Belém, assim como a gente está em São Luís, assim como a gente está em Manaus, enfim. Todas as principais capitais do país, obviamente, a tendência é que a gente continue essa expansão, mas de forma planejada, onde a gente entende que há necessidade da gente estar, a gente vai estar trabalhando a ampliação dessa rede de concessionários, assim como a gente já faz com a Stellantis. Afinal de contas, a Stellantis hoje são mais de 1.200 concessionárias no país, então fica fácil para a gente poder trabalhar essa expansão organizada com grupos conhecidos. Isso é respeito com o consumidor brasileiro e é o que a gente tem feito desde o primeiro minuto aí no planejamento dessa rede. A gente vai falar mais sobre isso, sobre estar dentro do grupo Stellantis, mas eu queria antes disso, como é que foi desenvolvido o conceito das concessionárias? O que tem de diferente nas concessionárias da Lip? Legal. Bom, a ideia, eu acho que antes de mais nada, é transformar um ambiente muito agradável, onde a gente acaba se sentindo em casa. Você chega no concessionário, a concessionária foi concebida com cores agradáveis, com materiais que a gente tem, com a parte de madeira, enfim, trazendo um pouquinho de toda a mensagem desse produto, que é a sustentabilidade. Mas mais importante de tudo isso é literalmente você entrar e se sentir em casa. A gente tem um espaço de coworking, então você pode ir lá e trabalhar de lá de dentro. A gente tem o nosso espaço com o café pensado com carinho também, para você tomar um café, um cappuccino, um chocolate da Copenhague, enfim. A gente está organizado para que o cliente sinta-se em casa. Se você tem um pet, leva o pet, tem um espaço pet. Se você está com as crianças, a gente tem um espaço kid, com um videogame lá para a molecada ficar à vontade enquanto você senta, entende um pouco mais da tecnologia. É um lugar bem gostoso de ir. Convido todo mundo a fazer essa experiência, dar uma passadinha lá, poder fazer um test drive. Mas esse é o conceito que a gente desenhou e que está funcionando muito bem. Você me falando assim, eu me senti muito aqui no stand com essa sensação, ou seja, vocês tentaram traduzir isso com o stand aqui no salão de automóvel? É lógico, a ideia foi exatamente esse, ligar o conceito com isso. Aqui a gente tem um pouco mais da tecnologia, porque a gente está num auto show, né? Num salão. Então a gente acaba tendo um destaque talvez maior para a tecnologia, mas você vai se sentir da mesma forma. Veio aqui no salão, visita o nosso stand, entra lá, a gente tem o mesmo café, o mesmo cappuccino, o mesmo chocolate que a gente vai ter em todas as lojas do Brasil. Isso tudo com o objetivo de proporcionar realmente um lugar agradável para o cliente estar. Então a gente tem aqui o C10, a gente tem o B10, a gente tem o C16 também aqui como um dos pontos para a gente entender a receptividade dos clientes para esse produto. Mas que eu já vi que todo mundo gostou bastante, então deve ser uma das próximas novidades em breve para que a gente tenha também. Legal. E você é um cara de vendas, um cara de mercado e precisa de produto bom
para se posicionar, para conseguir, obviamente, atingir os objetivos? E o que a Lippi se diferencia das demais marcas eletrificadas que existem no mercado? Eu acho que tem... Eu sou um entusiasta, gosto muito do produto, gosto muito do conceito, eu acho que trabalho com sustentabilidade há muitos anos, eu acho que carro elétrico chegou para ficar. E o que traz a Lippi, além só da eletrificação, o que a Lippi está trazendo para o mercado brasileiro? Começa por aqui, ó. A gente está sentado aqui num carro super confortável. Se eu quiser dormir aqui dentro do carro, a gente tem essa possibilidade. Mas mais do que isso, a hora que eu falo da tecnologia dele, a nossa tecnologia ultra híbrida é o que se destaca para o que hoje tem no mercado. Ele tem um motor de combustão e tem um motor elétrico. Mas você que é um cara que vive o mercado dos elétricos sabe o que eu vou falar. Quando você traciona um motor elétrico, quando você tem aquela experiência do torque imediato, resposta imediata ali, né? Pisou, ele vai e tudo. Isso é um dos destaques do elétrico. E não só pela emoção que dá, mas também pela segurança de uma ultrapassagem. Sim, né? sim. É emoção, é segurança, é a confiança que isso te dá. Na hora que você precisa, pisou, ele está ali, é imediato. Pela parte do que a gente sente, a gente não ouve ruído aqui, né? É uma viagem silenciosa, isso até te acalma, né? E a gente sabe, às vezes você tem alguns mais barulhentos do que outros, e isso daí também Nesse caso aqui, mesmo quando o motor a combustão funciona, ele não traciona a roda. Então, ele funciona numa rotação constante, num torque constante, e ele serve como gerador para carregar as baterias. E ele tira também a complexidade de construção de um carro híbrido, né? Ou seja, como o motor Exato. não está ligado, ele não serve para propulsão, ele, na minha opinião de leigo, ele deve facilitar muito também, que é uma preocupação de consumidor que está começando agora na parte de eletrificação, manutenção, peça, pós-venda. E aí, Mas como é que... não tem nada de leigo nisso, né, Gui? Você já conhece da vida do elétrico. O elétrico realmente tem ele simplifica um pouco, até mesmo freio. Pô, mas como freio? Na verdade, quando a gente está falando de um carro elétrico, a hora que você solta o pé do acelerador, ele tende a fazer aquela utilização dessa energia para poder carregar a bateria. Portanto, você precisa frear menos. Ele para carregando o veículo. Então, isso diminui. Eu não tenho câmbio, então eu não preciso me preocupar com isso. Essa parte de embreagem, câmbio, tudo isso reduz, obviamente, a manutenção. E ele funciona como se eu tivesse que traduzir, é como se ele fosse um gerador que a gente coloca em casa para gerar energia. Perfeito. Então ele vai lá e funciona. Qual hora ele funciona? Na hora que ele estiver carregando a bateria, que é muito pouco comparado com o total que você roda no veículo. Então realmente diminui manutenção, é mais simples, mais fácil de usar, mais fácil de fazer manutenção, e inovação é inovação. Né? Então a gente falou bastante coisas aqui sobre o diferencial, a autonomia, a tecnologia que está envolvida nesse processo. Isso, mas tem mais uma coisa, depois eu te conto aí. Está dentro do grupo Stellantis, quer dizer que também que dá uma... Acho que então, essa é a parte, Gui, eu acho que aqui a gente falou um pouco do produto. E o outro é a casa que esse produto está. Excelente. Né? A Lippi Motor, diferente de outras marcas entrantes no país, ela está vindo para seguir o mesmo formato de outras empresas do grupo Stellantis. Assim como a Fiat está presente no país há 50 anos, conhece o consumidor brasileiro, respeita o consumidor brasileiro, é líder de mercado há muitos anos. Hoje, se a gente considerar no mercado, a Stellantis hoje tem 30% do mercado. Tá. É um respeito, ou seja, a cada 3 carros vendidos, um é Stellantis. E a gente conhece. Esse conhecer é um detalhe que faz toda a diferença, porque a gente respeita, a gente pensa. Então, na hora de eu trazer o produto, eu podia ter trazido, como alguns trazem aí, decidi trazer, da noite para o dia traz o carro, mas o carro não foi preparado para o mercado brasileiro. Tá legal. O nosso carro foi preparado, foi desenhado para atender as expectativas do consumidor brasileiro, o mercado brasileiro, e, de novo, com o respeito para esse que é a nossa casa, né, o Brasil. Está dentro da Stellantis hoje é um grande diferencial. Como eu digo, quando a gente vai pensar no pós-vendas, são mais de 1.200 concessionárias no país. Essas 1.200 concessionárias consomem peças, por exemplo, numa parte de pós-vendas.
a gente vai usar o mesmo depósito que eu já trabalho para distribuir as peças dessas concessionárias. Eu vou trabalhar aqui. O nosso objetivo foi garantir 100% das peças do produto antes de iniciar as vendas. Então a gente está preparado para isso, para atender, para que nenhum cliente fique na mão. Acho que esse é um grande diferencial. 50 anos de mercado, só a Leapmotor tem, e nenhuma das outras que estão chegando consegue fazer algo parecido. Não, eu acho que com certeza essa parte está dentro do grupo, a tecnologia que tem uma autonomia de quase 1000 quilômetros aí rodando, você tem uma tranquilidade de saber que você vai ser atendido no Brasil inteiro. E eu acho que a eletrificação veio para ficar nesse setor. E o que eu gosto muito da questão da sustentabilidade também, que vocês trazem muito dessa visão para o produto. Já entrar com pessoas como você e todo mundo que eu estou conhecendo aqui dentro do grupo, que estão realmente abertos ao novo e estão olhando o mundo de uma maneira bem diferente e tratando o Brasil como um grande potencial de negócio, né? Muito obrigado, Bri. Eu que agradeço e agradeço mais uma vez pelo convite. É muito bom ter um profissional como você trabalhando em linha com exatamente o que a marca pensou e desenhou. É sustentabilidade, é isso que a gente está buscando. E eu acho que a gente pode fazer isso de uma maneira com tecnologia, conforto, segurança para o público brasileiro. Então, temos tudo para voar aqui daqui para frente e trabalhar fazendo o melhor. E mais uma vez, obrigado pelo convite e por estar aqui com a gente nesse projeto. Casão, obrigado. Valeu, meu.